Ok, queridos, é um prazer estar aqui, é uma alegria poder no sábado, nós virmos até a casa de Deus. Cada um de nós, viveu, cada dia da semana e lutou para estar aqui. Eu tenho certeza que o Senhor Deus nos habilitou, nos trouxe, e eu queria que nós pudéssemos aproveitar a oportunidade, assim como eu quero, desejar que cada um tenha a paz, aquela paz que só Deus nos dá, para estarmos, ouvindo a voz dEle. Neste momento essa paz possa estar em nossos corações, de cada um, para que possamos juntos aqui adorar o nome de Deus e principalmente ouvir a voz dEle, a voz que nos salva, a voz que cada dia nos fortalece nas promessas que Ele fez até que Ele volte. Queria que vocês pudessem abrir comigo o Evangelho de Lucas 15, por favor. Nós vamos, e eu peço licença, para que nós pudéssemos de novo estudar, a parábola que Lucas traz para nós no capítulo 15. Tenho absoluta certeza que já ouvimos, já tivemos a oportunidade de, através do relato aqui, através de pregadores que trouxeram para todos nós essa visão, essa reflexão do amor de Deus aqui através das parábolas. Eu queria dizer que não sou um pregador, não sou um cantor, gosto do Cacá, eu falo sempre com ele: Cacá, você pode ficar tranquilo, que o dia que você não estiver inspirado, você vai compensar, louvando o nome de Deus, cantando, trazendo para o nosso coração, aquilo que muitas vezes nos falta por nós mesmos, mas que na voz, na alegria de ouvir, aquilo que Jesus Cristo traz para nós através do louvor. Quem canta, encanta sempre. Mas eu lembro que a primeira vez que fui, eu lembro do irmão Manuel Luz, logo que eu vim para a igreja, e ele pediu para que eu pudesse pregar. Eu disse: eu não sei pregar, eu não posso pregar, eu não sou pregador. Mas o fato é que ele falou assim: não, você não prega, você não canta, mas você sabe ler, não é? Então está tudo certo. Leia a Bíblia e o mais será promovido através de você, por causa, do cuidado de Deus para nós. E eu queria nessa manhã que nós pudéssemos ler juntos aqui as parábolas, ou as duas parábolas, ou as três parábolas, ou as quatro parábolas. Há sempre, essa possibilidade de nós estudarmos e vermos essas parábolas de Jesus. Ellen White traz para a gente, assim, no livro, As Parábolas de Jesus, ela traz para a gente assim, uma ideia muito clara de por que Jesus fala para nós, através das parábolas, nos ensina. E ela diz assim, logo no início, na introdução do livro Parábolas de Jesus, ela diz assim: o propósito de Cristo no ensino por parábolas e o propósito do sábado são o mesmo. Olha só, isso está no início, bem no início do livro. O propósito do ensino de Jesus por parábolas e o propósito do sábado são o mesmo. Deus deu aos homens o memorial de seu poder criador para que nós discerníssemos nas obras de suas mãos esse poder. O sábado nos convida a contemplar nas obras criadas a glória do Criador. Por desejar Jesus que assim fizéssemos, foi que envolveu as suas preciosas lições com a beleza das coisas naturais. Mais do que em qualquer outro dia, devemos, no dia de sábado, no santo dia, estudar
as mensagens de Deus para nós, escreveu ela, e essas mensagens, né, ao estudá-las, as parábolas do Salvador, o lugar que as pronunciou, que foi nos campos, nos prados, a céu aberto, entre a relva e as flores, e à medida que penetramos, né, que entendemos a natureza, Cristo nos torna real a sua presença e nos fala no coração, fala da sua paz, fala do seu amor. E termina dizendo aqui: não ligou Cristo seus ensinos somente com o dia de repouso, mas com a semana inteira, a semana de trabalho. Ele tem sabedoria para aquele que, e aí no relato daquela época, aquele que guia o arado, espalha a semente, e é no arar e é no semear, que, no lavrar e no colher, que nos ensina a ver uma ilustração da sua obra de graça no nosso coração. Então, ela fala que qual um fio de ouro, esse fio nos alcança, ela usa a palavra entretecido em todos os nossos cuidados e ocupações domésticas, para nós a glória de seu semblante repousará novamente na face da natureza e estaremos aprendendo novas lições de verdades celestiais, crescendo à semelhança de sua pureza, e dessa maneira seremos ensinados pelo Senhor. Jesus, contou parábolas, e nós vamos aqui, nessa viagem, que nós podemos, de novo, ler e ouvir, aquilo que ele falou. Conforme eu falei, Lucas 15, nós lemos assim, a partir do verso 3. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixará as 99 no campo, e vai atrás daquela ovelha perdida até encontrá-la, e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para a casa. Ao chegar, reúne seus vizinhos e vizinhas, seus vizinhos e amigos, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Seguindo, versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós temos nessas duas parábolas, a oportunidade de ouvir Jesus contando, contextualizando e trazendo, para nós hoje também, essa perspectiva daquilo que nós, como cristãos modernos, podemos e devemos ter do reino, podemos ter da nossa vida, podemos ter de Deus. E Ellen White separa, as parábolas do capítulo 15 de Lucas em 2 capítulos. Faço um convite para que nós possamos ler o livro Parábolas de Jesus. É um livro extraordinário. Durante esses dias, que ficou, definido que eu estaria hoje aqui à frente, eu pude ler e reler, o livro. Para além das nossas, já as nossas convicções, talvez, para além das nossas certezas, o livro traz para a gente, reacende em nós, essa perspectiva
daquilo que muitas vezes nos falta na nossa vida, né? Na introdução do livro ela fala, né, cada dia nós lutamos, cada dia nós trabalhamos na semana e nós somos, né, premiados com, né, uma adoração na casa de Deus no sábado. E às vezes nós perdemos, né, um pouco da perspectiva ao entendermos que estamos, né, com a nossa vida religiosa atendendo aquilo que talvez nós tenhamos buscado e hoje temos, né, que é sermos uma comunidade, sermos uma igreja. E, no entanto, Jesus Cristo, através das parábolas, né, nessa contextualização das coisas, né, simples, das coisas comuns, Ele traz para nós, através da história da ovelha perdida, da história da dracma perdida, a possibilidade de nós reavaliarmos a nossa vida religiosa, a nossa vida, né, que nós um dia fomos alcançados, né, um dia fomos achados, e a história traz claramente para nós, assim, o jeito que não temos como questionar, o jeito que nos encontramos, né? Quando temos a história, o percentual aplicado de perda, vamos dizer assim, na primeira parábola, é 1%, né? Uma de 100 ovelhas, ela se perdeu. Ela voluntariamente saiu, né, do curral, do redil, e se perdeu. E ela não sabia voltar. Nós temos, assim, a certeza de que a aplicação somente dessa parábola, né, os traços de valor, né, e as ações que são implícitas aqui na história da ovelha, somente ela já traria para nós, né, aquilo que nós precisamos para hoje, neste culto de adoração, que é entendermos quem é o nosso Deus. O Newton falou que, né, o quarteto cantou aqui, excepcionalmente antes de nós abrirmos a Bíblia, e ele falou, nós vamos cantar sobre feridas. Aí eu falei assim, mas a ovelha não se feriu necessariamente. Nós temos, né, a história essa história é maravilhosa. Essa história traz para nós algo que nós perdemos de vista, porque faz, né, sentido para nós, quando nós não entendemos o valor que cada um de nós temos, que cada um de nossos irmãos tem e que nunca deveria perder. A dracma, né, a moeda perdida, a figura aqui de uma mulher, uma dona de casa, né, Jesus Cristo valoriza tanto, né, a figura das mulheres. Nós muitas vezes, né, como religiosos, perdemos essa visão também, essa perspectiva. O fato é que no percentual de perda aqui são 10%, e o que nós podemos tirar, né, disso, né, perda, né, a ovelha perdida, a dracma perdida, nós temos, né, na nossa realidade humana, né, todos os dias que conviver com as perdas, né? Não há possibilidade de nós vivermos nessa terra, neste mundo, sem vivermos, sem estarmos perdendo. Eu trabalho em banco e, né, eu sei o valor das moedas, eu sei o valor do dinheiro. Jesus não está falando de valor monetário. Jesus não está aplicando a parábola para nós valorizarmos a coisa, valorizarmos aquilo que tem o seu valor aplicado corretamente, mas em si mesmo não teria valor. A representação dessa moeda, né, no contexto lá da cultura judaica, nos tempos de Jesus, ela representa muito. Era o dote, né, daquela mulher, daquela situação em que, né, culturalmente as mulheres tinham, né, que ter um dote, e esse dote era repassado, né, essas moedas representavam, era algo que deveria ser repassado para a filha também, quando ela viesse a se casar.
O fato é que Jesus se preocupa com esses mínimos detalhes da nossa vida, né? Quando, na introdução aqui, Ellen White linka o sábado, né, com, né, a grandiosidade, aquilo que nós damos tanto valor, que é o dia sagrado do Senhor, né, o quarto mandamento, ele linka com cada dia da semana, através, né, desses, contextualizando, né, a importância que tem cada um de nós em cada dia que nós vivemos a semana. E, obviamente, nós vamos aprendendo cada dia se nós ouvirmos, entendermos, né, através do Espírito Santo, aquilo que é importante para nós no sábado e aquilo que é importante para a nossa vida religiosa. Nós seguimos, né, os 2 capítulos que Ellen White tem para falar de Lucas 15. O primeiro, né, fala da esperança da vida. A esperança da vida são as duas parábolas, né, da ovelha e da moeda. Ela traz, né, nesse capítulo a esperança da vida. E aí, né, contextualizando, explicando a dracma perdida, fala, né, das dificuldades de uma família, né, das idas e vindas, né, nas relações familiares, no quanto que nós temos que continuar, né, entendendo o processo de que o pecado, ele nos aflige em todos os momentos, em todas as realidades nossas, que não existe salvaguarda, por mais que nós sejamos religiosos. E nós temos, né, na sequência, o outro capítulo que trata, no livro de Parábolas de Jesus, ele trata, o título é a reabilitação do homem. Nós temos aqui a história, né, do filho pródigo, do filho perdido, ou dos filhos perdidos, né? Ellen White traz para nós a reflexão do quanto nós, né, e aí é preciso que a gente entendamos a história de cada um. Não basta a gente fazer juízo que, né, nós temos dificuldades, nós temos, como igreja, as nossas lutas. Aqui, Ellen White explica, né, traz para a gente, e ela menciona que essa parábola, a parábola dos perdidos. E quando ela fala que dá o título de reabilitação do homem, ela pede para a gente entender, né, que ali a história, o percentual de perda é 100%. Né? Um filho, né, e aí nós podemos ler, Jesus continuou, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Esse cidadão o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou.
nós temos a sequência aqui, o filho repetindo, né, tudo aquilo que ele havia ensaiado falar para o pai. Nós podemos tirar que na história muitas lições. Nós já ouvimos vários sermões, eu não vou reinventar aqui a roda, né, reinventar aqui nada. Eu queria, né, nosso tempo não está favorável hoje, né, Zé? Nosso tempo está corrido, e eu queria que nós pudéssemos, né, falar, né, de contextualizar em dois momentos aqui. O momento em que, né, versículo 17, caindo em si, nós, né, em algum momento caímos, né? Caímos, e aqui a expressão caindo em si, né? É impressionante que a distância da casa do pai, né, neste momento era absurda, era muito grande. Mas no momento em que ele lembra, entende e consegue saber que precisa cair em si, né, é o poder de Deus agindo em nossas vidas. Nós precisamos todos os dias saber quem nós somos. Nós somos pecadores. O cair em si aqui traz para nós, né, nessa história do filho mais novo, ele caiu em si, ele enxergou a realidade. Nós poderíamos falar do quanto que ele desperdiçou, e aí, né, talvez a lógica da parábola do filho pródigo traz para nós essa ideia do desperdício, né, do grande erro que ele cometeu ao, né, virar as costas, todo o processo de exigir a herança do pai ainda vivo. Tudo isso, né, faz, né, a gente entender que foi tudo errado, foi tudo mal feito. Mas eu queria que a gente pensasse nesse momento em que ele, depois de passar fome, depois de estar totalmente numa situação de que não existia mais esperança para ele, e ele precisa, né, de voltar para a casa do pai. Como voltar para a casa do pai? Nós temos aí o relato, né, de que, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou, né? Poderíamos falar, né, que naquele contexto, um senhor, um pai, uma pessoa mais idosa jamais correria, né, jamais correria em público. Mas antes, né, dele chegar, antes dele estar ali para apresentar, né, a sua desgraça, a sua tragédia e servir de vergonha, né, o pai o abraçou, o pai o viu, o pai o protegeu. E esses dois extremos que eu queria que a gente pudesse lembrar hoje, né? Antes de qualquer coisa, Jesus Cristo está aqui, e Ellen White fala disso nesses dois capítulos. Deus, Jesus Cristo explicando Deus. Às vezes é preciso, né, lá no trabalho, às vezes a gente ouve, né, nas reuniões, tem ouvido que o óbvio precisa ser dito, né? Nós já sabemos, né, como cada um de nós já conhece a Bíblia, já conhece aqui as parábolas, conhece o Evangelho, nós já sabemos, né? Se alguém pergunta quem é Deus, nós podemos com certeza falar desse Deus. Mas aqui o fato é que a distância que existe entre o perdido, entre o filho perdido, ela é imensa, e ela só pode ser, vencida de uma forma milagrosa. Não existe outro caminho. O que aconteceu com ele, para ele despertar, para ele cair em si, acontece com todos nós, quando nós nos sentimos o pior dos pecadores. Nossa vida, né, se nós fôssemos fazer abrir o livro da nossa vida, com certeza nós teríamos talvez histórias parecidas. E aqui, né, o olhar, e Ellen White traz para a gente, né, na expressão, quando ela fala que
ainda longe, né, o pai o viu e ele, né, o que, assim, nós podemos, que a distância ainda, né, ele o viu, e Ellen White traduz assim para a gente: o amor tem bons olhos, o amor tem bons olhos. E eu queria que nós, já que nosso tempo acabou, eu queria que nós pudéssemos pensar. O outro filho, né, na sequência da parábola, está em casa, e ele não consegue se alegrar. E o contexto, né, e eu queria que a gente pudesse ler o início, né, do capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Nós temos a oportunidade, todos os dias, de expressar nossa religião, nossa religiosidade, né, o nosso jeito de sermos cristãos adventistas no século 21. Todos os dias nós temos essa oportunidade. E nós, muitas vezes, não conseguimos. Muitas vezes nós falhamos. Como igreja, nós falhamos. Eu, né, às vezes penso como tem sido a minha vida religiosa, como tem sido a minha vida como cristão. E nós sabemos, né, Jesus aqui explica tenta mostrar para os fariseus, para os publicanos, para os mestres da lei, de que se tratava a religião. Não se tratava de essencialmente cumprir ritos, de estar na igreja, vai muito além disso. Jesus recebe pecadores. Cada um de nós, né, todos os dias nós caímos, né, a nossa realidade bate à porta, como pecadores. Nós não temos nada em nós que possa merecer o favor de Deus. Isso parece ser o óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. E nós temos, né, o perdão, a graça. Isso acontece no momento que a gente entende que nós somos pecadores. Esse perdão, essa graça, ele é automático, ele nos alcança, né? Quero terminar lembrando, então, eu gosto muito do pastor Amin Rodô, dos seus sermões, dos seus livros, e ele sempre tenta, de alguma forma, passar essa nossa realidade, né, como religiosos, como cristãos, e ele sempre frisa, né, que o amor tem bons olhos. Deus é amor. Nós talvez precisássemos trocar o nosso olho, talvez, para ter o mesmo olhar de Deus uns para com os outros, né? Nós estamos na igreja aqui, meu coração aquece todo sábado que eu venho para a igreja. A despeito das lutas da semana, a gente vem, né? A gente está aqui. Tem sábado que a gente some, tem sábado que a gente está aqui, e aí nós vamos lembrar do irmão mais novo. Tem sábado que a gente está na casa de Deus, mas não está, a gente está perdido. A gente está perdido na nossa religião. E nós temos, muitas vezes, que rever algumas coisas. E meu clamor, meu desejo, né, ao estar aqui nessa manhã, é de que nós possamos refletir sobre isso. Os perdidos, né, os pecadores que nós somos, todos nós somos. E a nossa oportunidade, né, de perder tudo. Deus trabalha, né, a história do pai que abraça o filho maltrapilho. Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha em nós quando nós não temos, né, a parte que nós temos, né, para entregar para Deus nessa obra de salvação. Somos nós, totalmente perdidos na nossa religiosidade muitas vezes, mas também longe da igreja, longe da religião, longe de Deus, perdido no mundo. Todos perdidos. Mas o amor de Deus, né, ele é imenso. Ele traz para nós a possibilidade de amar, de ter os olhos de Deus em nós, quando olhamos uns para os outros. O olhar, o sorriso. O amor tem bons olhos.
queria que você lembrasse dessa frase de Ellen White, que está no livro Parábolas de Jesus. O amor tem bons olhos. São João é considerado o discípulo do amor, enfim, ele traz para a gente, tanto no Evangelho, quanto nas suas cartas, e até em Apocalipse, ele traz para a gente a possibilidade de nós vivermos uma vida refletindo o amor de Deus, quando ele diz para a gente, as letras, o versículo está lá, se nós quiséssemos, se tivéssemos tempo para ler, nós poderíamos, todos, capítulo 1, versículo 13, 12. Contudo, aos que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não existe filho natural mais. Nós somos adotados. Nós nascemos porque cremos no Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para nos salvar e todos nós carecemos da graça, do poder que a cruz tem para nos salvar. E é preciso antes e depois, mesmo depois, nós contemplarmos nosso Deus. Os olhos, o amor, Deus, Ele traz para nós essa possibilidade de nós termos olhos, bons olhos. E eu queria que nós pudéssemos, nessa manhã, colocar em nosso coração a certeza de que o processo que nós vivemos, a vida que nós vivemos nessa terra, nesse mundo, mesmo com tantas perdas, mesmo quando estamos perdidos em nós mesmos, mesmo quando o nosso coração nos engana, mesmo quando a nossa vida não é um testemunho, ainda assim, Jesus Cristo nos recebe. Jesus Cristo tem um lugar na mesa para todos nós, cada um de nós. Não importa a distância que nós percorremos ou estivemos para longe de Deus. Não importa se nós estamos perdidos em nós mesmos, perto de Deus. A vida que Deus tem para nós, a partir de um lugar na mesa, é uma vida de vitórias, é uma vida de transformação constante para nos parecermos com o nosso Deus, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus pela sua vida, porque você veio à igreja, porque você está no sábado, porque você crê nas promessas, porque você crê nos mandamentos. Mas louvado seja o nome de Deus, porque você tem bons olhos quando você ama a sua esposa, como você perdoa ao seu semelhante, como os seus olhos enxergam sempre o melhor nas pessoas. Jesus Cristo nos ensinou isso, através de tanta coisa, através das parábolas que nós hoje lemos. E eu queria que nós pudéssemos, eu não sei fazer apelo, nunca soube, mas se fosse fazer um apelo, ele com certeza passaria pelo pedido, para que cada um de nós pudesse ter esse transplante, que os nossos olhos, cada dia, fosse dada essa lente em que nós pudéssemos, sempre, amar através dos nossos olhos. Ame o seu irmão, ame a você mesmo, mas ame o seu irmão. Os olhos do Senhor, os olhos de Deus, Ele só tem amor. Então que nessa manhã nós possamos sair daqui com o nosso coração tendo essa certeza de que fomos salvos na cruz, mas fomos salvos para a eternidade, e o reino do Senhor, o reino de Deus aqui nessa terra nos permite estar vivendo uns com os outros, na nossa religião, na nossa vida, e o processo que Deus, a oportunidade que Deus nos dá é de nos amarmos. Não existe outro caminho, não existe nada além disso. Deus nos ajude, nos abençoe, e que neste mundo e no mundo do porvir nós estejamos juntos de Jesus e
com essa nossa, as feridas, né, que Jesus teve por nós, a mesa, o lugar, foi isso, não teve outro motivo, outra razão, é o nosso lugar na mesa. Que Deus nos ajude a estarmos sempre uns com os outros, mas juntos com Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai dos céus, nós encerramos mais uma manhã de sábado em que nos abraçamos, nos alegramos na Tua presença. Senhor, nós cantamos da alegria do sábado, nós cantamos das feridas que o Senhor passou, sofreu por nós. Neste momento, Senhor, nos alegra o coração, porque os olhos, o transplante que acontece conosco ao olharmos uns para os outros com amor, que seja uma realidade aqui na igreja, dentro da igreja, mas também fora, em qualquer lugar, em todos os dias, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida cada dia mais parecida com aquela que Jesus nos ensinou. Nós pedimos pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão em aflição, Senhor, Tua misericórdia aconteça, seja uma realidade, nos dê um restante sábado feliz, tira de nós qualquer empecilho, Senhor, para que não venhamos a perceber o Teu amor, a Tua presença. Ajuda-nos, Teu Santo Espírito nos conduza, nós oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.